A coroa virgem pura é o primeiro amor. Atenção, queridos homens de Deus, né? Situações de amor com mulheres é a coroa virgem pura, meus queridos. Anjo da igreja de Filadélfia, coluna no templo de Deus. Na igreja de Filadélfia, o Senhor fala ao anjo, né? De abertura de portas, né? Então, saibam que eu te amo, né? Disse o Senhor ao anjo da igreja de Filadélfia. Então, meus queridos, o primeiro amor é a coroa, né? Do anjo, né? O Senhor disse ao anjo da igreja de Filadélfia, né? Por aqui eu, Paulo, né? Tenho a minha coroa, né? Então é a coroa virgem pura, o primeiro amor. Quem for o primeiro amor aqui de situações de amor será a coroa virgem pura. Então o Senhor diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nessa igreja de Filadélfia, coluna no templo de Deus que o Senhor ama lá nessa igreja. Em 2 Coríntios 11:2, o apóstolo Paulo pregou: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, é Cristo. Situação com mulher, meus queridos, para quem for um primeiro amor de homens, de Deus, é a virgem, a coroa virgem pura é o primeiro amor, né? Porque Deus ele é justo, né, nas situações, né? Para quem for, né, um love, né, um primeiro amor de homens, né, por aqui, o Paulo pregando é a coroa virgem pura, meus queridos. Essas situações aí. A palavra do Senhor prega também pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, e a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, meus queridos, o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem amou aos outros cumpriu toda a lei, né? Falando sobre essa situação do amor com mulheres, né? Então, para quem for uma que for a primeira, o primeiro amor é a coroa virgem pura, né? O anjo da igreja de Filadélfia, ele é a coluna no templo de Deus, né? O Senhor disse que a quem vencer lá nessa igreja de Filadélfia, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então, eu amei aquela que é a minha virgem, né? A minha primeira virgem, né? A coroa, a saber, lá na igreja de Filadélfia, o Senhor diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Aos homens de Deus, né? A abertura de portas, né? Eu abri, né? A que eu abri aqui foi eu que amei, né? Assim, também vós, cada um ame em particular a sua própria mulher, pregou o apóstolo Paulo em Efésios 5:33, meus queridos. Então, para quem for situações de uma que é o primeiro amor, a coroa virgem pura, situação de homem com mulher, meus queridos. E a palavra do Senhor diz também ao anjo da igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, meus queridos, primeiro amor, né, o apóstolo Paulo pregou para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo, né? Assim, cada um, né, cada marido ame a sua própria mulher em particular, meus queridos. Mas situação do primeiro amor, para quem for uma mulher, né, que tiver alguma situação com um homem de Deus, aí, para quem for uma que for o primeiro amor, é a coroa virgem pura, meus queridos. Tá na coroa aí, a coroa virgem pura é o primeiro amor, porque vem essa situação da justiça de Deus. O primeiro amor vem a ser essa virgem, né? A coroa virgem pura, né? Lá na igreja de Filadélfia, o anjo abriu portas, né? E o Senhor ama lá nessa igreja. Saibam que eu te amo, né? Pregou, né, a palavra de Deus, né, ao anjo da igreja de Filadélfia. Situações com o primeiro amor é a coroa virgem pura. Nós agradecemos a igreja de Deus e todo o ministério da igreja de casa esse minuto em atenção com a palavra de Deus falando sobre o primeiro amor. Para quem for homem, a coroa virgem pura. A coroa virgem pura é o primeiro amor da justiça, a coroa da justiça, primeiro amor do homem, né? Conforme está na palavra de Deus aí, né? Paulo também falando sobre a coroa da justiça que está aguardada, né? E não somente a mim, né? Pregou Paulo, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Situação de primeiro amor, para quem for o primeiro amor, será a coroa virgem pura, tá na coroa. Que Deus abençoe a igreja de Deus, a todos a paz do Senhor.